Bom dia, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem. Mais uma semana no Congresso Nacional. Um pouco diferente, né? Temas de todos os fechamentos, né? Porque 18, o último agora, de julho, entrou em recesso aquelas casas, tanto a Câmara como o Senado. Então, voltando só em agosto, né? Mas tiveram algumas sessões e tem alguns comentários que faremos aqui, com alguns projetos de lei que são encaminhados em ambas as casas. Então, Samara, fale para nós aí, o que aconteceu essa semana lá no Congresso Nacional? Olha só, apesar do recesso, os debates continuam intensos, viu? Na quinta-feira, agora, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Celso Sabino, disse durante um evento promovido pela CNI e pela Febraban que espera apresentar um relatório final sobre a proposta no início de agosto, logo após o término do recesso parlamentar. Já na quarta-feira, Sabino afirmou durante uma live com o empresário Abílio Diniz que a matéria sob sua relatoria deve ser votada na Câmara antes do projeto que unifica PIS e CONFINS com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. O parlamentar reforçou ainda que tem mantido o diálogo com o relator da CBS, deputado Luiz Carlos Mota, dando a sua contribuição para aprimorar o capítulo da reforma tributária que trata da taxação do consumo. Com o fatiamento da reforma, os projetos tramitam separadamente. Presidente Sérgio, uma evolução, né, um debate aí, apesar do recesso, o relator Celso Sabino continua dialogando. E eu gostaria de saber do senhor aí qual que é a avaliação sobre esses depoimentos do relator da reforma tributária na Câmara. Uma coisa é ele falar, outra coisa é ele botar no papel, né, e apresentar lá na Câmara. Então, não dá para a gente argumentar muito em cima do que ele está imaginando que ele vai conseguir fazer, né? Tem isso também, porque já está tendo houve uma repercussão positiva por parte do empresariado e da sociedade como um todo, mas há algumas resistências, né? Então, você viu hoje no jornal, inclusive, as entidades aí ligadas aos municípios estão dizendo que vai haver uma perda de arrecadação com essa diminuição que ele fez, né, nas alíquotas do imposto de renda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Não sei o que vai, de fato, passar, né? A gente não sabe, né? Então, ele está vindo com algumas ideias diferentes, obviamente ouvindo, certeza que ele deve estar ouvindo aí os empresários, a sociedade, né? Até o próprio escalonamento da cobrança dos dividendos, é uma coisa que ele falou também que fará. Então, nós não sabemos de fato o que virá aí pela frente, né? Então, o que se discute, né, e também isso é uma questão de reflexão, a gente sabe que a mesma base de tributação de imposto de renda da jurídica é a da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, é a mesma base, só que a contribuição ela vai integralmente para o governo federal, né? E o imposto de renda ele é repartido entre o governo federal, estados e municípios. Então, o que eles estão imaginando para compensar isso, que ele baixou, quer dizer, é que ele tente mexer na contribuição social, né, na verdade, né, mudar o critério da contribuição social para que haja essa repartição também dessa verba junto com os estados e municípios, né, para que eles não tenham a perda monetária que eles estão dizendo que terão, né, ao longo dessas aprovações. Então, são coisas que virão aí, vamos ver, tem todo o critério, né? A primeira fase da proposta do governo sobre o CBS, né, que é a conta dos impostos indiretos, também um monte de polêmica, um monte de problema, e eu não sei realmente, sinceramente, como é que isso vai caminhar. A gente tem que tentar entender, né? Porque todo mundo agora está de recesso, tem que descansar um pouquinho, né? Então, na volta deles, aí, na retomada, a gente vai analisar com mais critério quais serão os próximos passos. E a gente sempre fala, e essa que é a realidade, escutem ainda a sociedade, né? Nós estamos aqui também para ser escutado, para que a gente possa também levar a nossa contribuição a respeito desse projeto, né, do governo, que realmente, quando entra um projeto de governo, ele tem uma força diferente
daqueles que estão tramitando naquelas casas. Ainda tem muitos desdobramentos aí pós-recesso parlamentar, não é isso? Dando sequência, presidente, mais um assunto que foi discutido aí, que está, né, sendo repercutido aí no site da Câmara, é o projeto de lei 1883 de 2021, que obriga instituições financeiras a priorizarem e a concederem condições especiais de financiamento a microempresas e a empresas de pequeno porte, controladas e dirigidas por mulheres. O texto da deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, tramita na Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, deverão ser aplicados a estas empresas valores reduzidos da taxa de longo prazo, a TLP. A taxa é usada em empréstimos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, ao setor produtivo. O projeto estabelece ainda que pelo menos 20% dos recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, sejam direcionados a financiamentos de companhias controladas e dirigidas por mulheres. Desse total de 20%, o projeto ainda assegura 30% ao menos para empresas controladas e dirigidas por mulheres negras. E, presidente Sérgio, eu gostaria também aí que o senhor avaliasse esse projeto, né, que garante condições especiais de crédito para mulheres empresárias. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que as mulheres... Bom, primeiro que as mulheres, né, têm se mostrado muito mais competentes do que os homens, né, em todas as funções. Há necessidade de se fazer esse tipo de destaque. Não vejo. A competência delas, elas vão saber se estão sabendo se posicionar. Isso seria uma discriminação à avessa, né? Que eu não concordo. Acho que não faz, para mim, não faz sentido esse projeto, né? Porque ela também já colocou aqui também as mulheres negras, quer dizer, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar essa questão de etnia, né? De cor, branco, preto, vermelho, amarelo, azul, de lado, né? Então, se tem situações que a gente não tem que mexer. Eu tenho que ver o quê? A capacidade, a inteligência das pessoas, né? Em geral, independente se é mulher, se é homem, o que é, né? E a sua cor também, para poder gerar os seus negócios. Quer dizer, isso é uma coisa que, obviamente, que e vai muito de cada pessoa, né? Da sua personalidade, da sua forma de conduzir os negócios. Quer dizer, tem pessoas que têm mais tino para ser empreendedor, né? Outros nem tanto, mas estão lá, estão tentando construir uma vida empresarial. Às vezes ela tem mais dificuldade, mas isso, volto a falar, independe de se é homem, se é mulher, quer dizer, eu não acho que é o caminho, né? E também, em tudo, como tudo na vida, tem que ter um pouquinho também de sorte, estar no momento certo, no lugar certo, também isso ajuda, né? Obviamente que fora tudo isso, né? E também contribui, obviamente que a pessoa tem que saber fazer um bom planejamento, procurar estudar com critério como trabalhar essas questões empresariais, né? Aprender, evidentemente, se ela não tem muita experiência, em treinamentos, em cursos, né? Que vão dar esse suporte todo de gestão, como se fazer uma boa gestão, né? E essas coisas, quer dizer, a pessoa tem que ser curiosa, procurar conhecer a concorrência, conhecer o seu mercado, isso aí é da natureza, quer dizer, da natureza humana. Quem vai e quem sai na frente disso, evidentemente terá maior sucesso do que as outras que ficam acomodadas lá, ou não digo acomodadas, mas voltadas apenas ao seu negócio, ser fechada no seu pequeno mundo lá, e às vezes com problema de fluxo de caixa e tudo mais, e desesperada, por que eu faço? Então, você tem que ter calma, respirar fundo, contar até 10 e fazer o quê? Correr atrás disso, né? Correr atrás do que está acontecendo no mercado, ligar para a concorrência, trocar ideias, entendeu? Procurar pessoas que treinam, está cheio de treinamentos nesse setor. A nossa própria entidade pratica esse tipo de treinamento para as empresas, né? Especialmente as médias e pequenas. Então, acho que é isso. Eu não concordo em absoluto, acho que é uma discriminação ao contrário aqui, né? Nós estamos tentando defender uma posição de mulheres, né? E também de mulheres negras, né? Eu acho que é normal, quer dizer, não vejo diferença nenhuma, né? Na condição dos negócios de seja lá quem for as pessoas. Um outro assunto que foi repercutido aí no dia 21, na quarta-feira, né, desta semana, foi que a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou no último dia 14 a proposta que, em razão da pandemia de Covid-19, posterga e prevê o parcelamento dos tributos devidos por empresas optantes pelo Simples Nacional.
que é a Lei Complementar 123 de 2006. Conforme o substitutivo, as datas de vencimento dos tributos apurados no âmbito do Simples Nacional ficam prorrogadas em 4 meses. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. Presidente, a FENACON acompanha de perto, né, essas ações aí para dar mais fôlego aos empresários, sobretudo aí ao longo da pandemia, e eu queria a avaliação do senhor sobre este projeto. Bom, o que a gente tem que ter em mente é o fato de você postergar o pagamento de tributo não significa que você vai deixar de pagar o tributo, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, vai dentro da linha até do que a gente acabou de comentar, né? Do bom empresário e do mau empresário. Aquele que não se planeja adequadamente é aquele que se planeja melhor. Então, é louvável você poder postergar o pagamento? Desde que, de fato, esteja atrapalhando a sua vida, né? Porque tem empresas que, apesar de estarem no sistema simplificado, hoje estão tão redondinha. Também tem. A está redondinha, não deixe de pagar. Pague no dia. Por quê? Porque para que você vai jogar isso lá para frente, no seu fluxo de caixa, que você vai ter que pagar essa que você postergou, mais a do mês, quer dizer, percebe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. De repente, você aumenta o teu volume de desencaixe de fluxo no futuro, né? Então, óbvio que isso é louvável, é bom, acho que o governo está sensível a isso, os projetos também no Congresso estão correndo muito nesse sentido, eu acho muito bom isso, mas a gente tem que falar agora com o empresário, essa fala é mais para o empresário, você é empresário, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Não é simplesmente, puxa, bom, né? Você joga para frente o seu problema, né? Não é assim, então você tem que, evidentemente, fazer outras ações de enxugamento, de diminuição de despesa, enfim, N situações que você tem que, conjuntas que você tem que trabalhar para poder, enfim, melhorar um pouquinho a sua dinâmica de resultado, né, na empresa, para que você tenha sobra de caixa para poder cumprir essas obrigações, né? Então, esse é o sentido, não esquecer que na prorrogação, lá na frente, você vai ter que pagar a prorrogada mais, provavelmente, a do mês. Exatamente, presidente. Mais um assunto aqui que eu trago para a gente discutir aqui foi uma publicação também da terça-feira, né, dia 20, agora de julho, referente à Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, que aprovou, no dia 15 deste mês, o projeto de lei 6203, de 2019, que obriga as organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações sociais que atuem em parceria com a administração pública a assegurarem a presença de pelo menos um terço de mulheres em seus quadros diretivos. O colegiado acolheu o parecer da relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT Goiás. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Presidente, mais um projeto aí que cita, né, as mulheres. Como que o senhor avalia aí esse PL? Vai dentro do que eu já falei, no que já foi comentado aqui. Eu acho que também não tem lógica. Volto a falar, eu tenho, acho que a sociedade tem a percepção do aumento da mulher hoje no mercado de trabalho, né? Tanto nas direções dos negócios, né? Como vamos dizer, colaboradora também, né? Isso é claro, é visível, né? Até empresários, homens, vamos colocar assim, têm preferência, muitas vezes, de contratar mulheres, né? Porque elas são mais aguerridas, né? Elas vão a fundo nas coisas que elas querem. Então, sinceramente, não vejo a necessidade dessas. Isso, para mim, isso sim, na minha opinião, é a discriminação às avessas, né? Quer dizer, eu não concordo com isso, né? É meio complicado essas coisas. Eu acho que tudo bem, todo mundo tem direito a ter emprego, todo mundo tem direito a trabalhar, as mulheres também, mas elas estão conquistando isso, na verdade, ao longo dos anos, pela sua capacidade, né, de trabalho, né? Então, eu não vejo, não acho que é justo criar uma situação especial para as mulheres, né? Eu acho que não é o caminho, não é o caminho, né? Então, eu sou, na verdade, contrário a esses projetos, porque eu não acho que isso não é valorizar a mulher, ao contrário,
Eu acho que está desvalorizando. Fala, olha, aquelas pessoas lá que não têm tanta capacidade, a gente precisa dar por exemplo, um mercado mais exclusivo a essas pessoas. Não há isso. Acho que soa isso, percebe? E não é realidade. Não é realidade. Né? Eu, por exemplo, a minha empresa, empresa contábil, eu tenho hoje no meu quadro, 85% do meu quadro funcional são de mulheres. Mulheres. Então, e no nosso setor contábil, se você analisar, acho que a grande maioria das empresas, a grande maioria, se fizer uma pesquisa, são mulheres que trabalham, né? Assim, e esquecendo aquelas das quais elas são sócias, são donas, elas abriram as empresas. Mas, enfim, eu acho que é isso. Então, não vejo a necessidade de se criar projetos especiais nesse sentido. Penúltima ação aqui, né, da semana na Câmara dos Deputados, que na terça-feira também teve essa publicação que fala do projeto 2064 de 2021, que determina que as instituições financeiras públicas federais criarão linhas de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte com juros zero, carência e 120 meses para pagamento. As linhas serão equivalentes a pelo menos 5% das operações mensais de crédito do banco. A proposta é do deputado Marcon, do PT Rio Grande do Sul, e de outros parlamentares, e tramita na Câmara dos Deputados. Agora, o projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Finanças e Tributação, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJ. Presidente Sérgio, então esse é um projeto que será muito útil para os pequenos negócios se manterem, né? Até gostaria de saber qual é a avaliação do senhor em relação a isso. Hoje estou meio contra tudo, né? Não, e olha, eu defendo o micro e pequeno empresário, mas veja bem, isso aqui não é impresso, isso aqui é uma doação de dinheiro para o empresário, né? Para ele devolver aí, ó, quando ele puder, com uma carência, não diz qual é a carência, em 120 meses. Juros zero. Quer dizer, que juros zero? Isso de fato nunca vi, não existe, né? Que negócio que fica em pé se você não tem um retorno no negócio que você faz. Porque banco vive do quê? De repasse de dinheiro, né? A melhor mercadoria para se trabalhar realmente é o dinheiro, né? Mas, de qualquer maneira, ele precisa ter alguma renda, né? Porque tem uma estrutura, né? Está falando em instituições financeiras públicas federais, então é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, né? Então, se parar para pensar, e outros bancos de Estado que estão por aí, né? Mas para pensar, ele tem uma estrutura, tem custo, tem despesa. Você imaginou se todo empréstimo que eu vou fazer, ele não for cobrar nada, né? Ele empresta, ó, te dou um dinheiro aqui, ó, quando você puder, você me paga. É meio que assim. Quer dizer, é uma coisa meio sem pé nem cabeça. Esse modelo de negócio não para em pé. Eu não acredito nisso. Óbvio que você tem que, se puder colaborar, fazer um juros diferenciado de mercado, dar uma carência relativa, então dizer qual é a carência, né? E botar esse prazo, 120 meses. 120 meses é muito tempo, né? São 10 anos, né, para você pagar empréstimo, né? Então, precisa ver realmente como é que isso vai ficar. Quer dizer, e também o que vai se exigir dessas empresas, né? Porque isso é uma coisa que, de fato, pega lá, até pelo problema da legislação que já existe, né? Da CVM e tudo mais, que obriga uma série de controles, né? E muitas dessas empresas não têm crédito, tem dívida. Se for tirar uma certidão negativa, né, de débito, uma CND, provavelmente não vai conseguir tirar. Então, essas coisas que precisam ser, talvez, barradas, na verdade, para que a pessoa tenha um facilitador na obtenção desse crédito. Acho que isso que é mais importante, né? E aí a coisa anda, né? Mas juro zero, realmente, vamos ver, né? Qual é a justificativa e se os bancos conseguem segurar essa onda, porque alguém tem que garantir, vamos dizer, ao banco esse crédito, senão vai virar uma inadimplência gigantesca e pode comprometer, inclusive, a situação do banco, né? Então, não acredito que isso ocorra dessa forma. Tem alguma coisa de garantia por trás aí e a gente não está, eu não estou vendo o projeto, não conheço, então a gente precisa olhar com mais detalhe.
O projeto de lei 2046 de 2021, da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, Rio Grande do Sul, determina a cobrança até 31 de dezembro de 2026 de alíquota adicional de 10% no imposto de renda da pessoa jurídica, apurada sobre a parcela do lucro real que superar 24 milhões anuais. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Ao prever essa tributação temporária para as empresas, a proposta limita o montante cobrado à diferença entre o lucro operacional verificado em cada ano calendário e aquele verificado em 2019. Pois é, presidente, essa aí é mais uma novidade que foi uma repercussão na segunda-feira aí nas mídias da Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber como que o senhor analisa essa proposta que prevê tributação adicional sobre grandes empresas devido aí à pandemia que o mundo enfrenta. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise conjunta. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente tem que olhar o todo, né? Então, por isso que tem projetos de reforma ampla tributária, tanto sobre os tributos indiretos como agora os diretos, né? No caso, o imposto de renda da pessoa jurídica, da pessoa física, dos investimentos, né? Então, a soma disso é que vai dar um projeto de reforma tributária ampla, né? Então, essa discriminação que está sendo feita aqui, eu não concordo também. Eu acho tremendo de um absurdo. Porque falar que é 24 bilhões de lucro ao ano depende da atividade da empresa, depende do risco que ela tem, sabe? A empresa está lá, ela corre riscos, e não é poucos riscos, né? E que atividade, que aqui não está determinando também qual é o tipo de atividade, está dizendo, está generalizando todas as empresas, né? Então, tem setores aí que, por exemplo, o agronegócio, ele está totalmente voltado às intempéries, aos tempos, né? De repente, uma safra vai bem no ano seguinte, não vai tão bem, né? E assim vai, quer dizer, tem N situações, né? O próprio mercado mundial, às vezes, quer boicotar uma produção brasileira, que é muito comum isso, né? E faz uma taxação absurda e a gente não consegue vender para fora essa safra, por exemplo. Isso é uma coisa muito natural, muito comum de guerra entre as nações, aí, né? Quer dizer, para tentar manter o equilíbrio e não dar um monopólio, porque o Brasil, na verdade, estou dando esse exemplo da agrícola, que muita gente consegue chegar com muita clareza, né? Hoje o Brasil ele alimenta 1/3 da população mundial. A gente tem que ter isso em mente também, né? Então, para que não vire um monopólio pleno, né, no Brasil nesse quesito, evidente que as outras nações, né, especialmente as grandes, fazem esse tipo de jogo para poder segurar a venda para lá para fora do país, ou diminuem lá a safra, o valor da safra deles, enfim, eles fazem um jogo um pouco diferente. Então, aqui já é o contrário, você está desestimulando o investimento, né, do empresário que está aqui, quer dizer, o empresário, né, ele pode, não digo nessa área agrícola, porque não dá para você pegar uma terra e mandar a terra para outro lugar, né? Mas empresários em geral, em qualquer outra atividade que não seja agrícola, se ele quiser mudar, ele faz uma análise muito curta e grossa e vê onde é melhor para ele ir. E vai embora, ele vai montar o quê? Vai montar no país vizinho aqui, que tem uma tributação mais favorável aos negócios dele, e vai gerar o quê? Emprego e renda no outro país, não no Brasil. E vendendo para o Brasil. A gente está no Mercosul, né? O Mercosul tem aquele acordo, então ele pode vender para o Brasil sem tributação, né? Tem todo um critério de beneficiamento dos países da América do Sul, da América de Baixo, né? E é importante a gente ter essa visão. Então, eu acho que é uma temeridade pensar dessa forma, né? Então, vamos pensar no todo, vamos pensar aí no projeto como um todo, que está tramitando lá, e esses projetos paralelos aí que estão saindo, como é o caso desse aqui, eu acho, sinceramente, que não deve ir para frente, né? Acho que os deputados lá têm que ter uma visão um pouco mais, vamos dizer, 360 graus, maior, mais ampla, né? Fazer uma análise não só, vamos dizer, arrecadatória, mas uma análise mais econômica, né? Olhando a conjuntura como um todo. É isso que é importante. Essas foram as análises aí do presidente, né, em relação ao que foi repercutido na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana. E agora, presidente, eu vou trazer o último assunto, que é um assunto que foi divulgado no portal do Senado na quarta-feira, dia 21.
Trata-se do projeto que prevê imposto sobre grandes fortunas para ajudar no combate à pandemia, mais um aí. Então, é sobre o PLP 101/2021, de autoria do senador Randolph Rodrigues. De acordo com a proposta, seriam tributados os patrimônios acima de 4.670.000. Metade dos recursos arrecadados seria destinada ao financiamento de ações e serviços de saúde, prioritariamente nas ações de combate à pandemia, enquanto a outra metade seria destinada ao financiamento da complementação do auxílio emergencial destinado às famílias mais vulneráveis. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Presidente, mais um projeto aí, né, relacionado a grandes fortunas, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse movimento pela tributação das grandes fortunas. Primeiro que a gente tem que traçar e definir com clareza o que é grande fortuna, porque 4,67 milhões, apesar de ser muito dinheiro, não é grande fortuna. Isso não é grande fortuna, né? Grande fortuna é o que a Receita Federal disse que 21 mil, se não me engano, 21 mil contribuintes deixam de pagar imposto de renda na distribuição de dividendos na ordem de, acho que a distribuição na ordem de alguns bilhões, acho que 200 bilhões de reais. Isso pode ser uma grande fortuna, né? Agora, 4,6 milhões hoje não é. Vamos cair no mundo real. Isso aqui atinge no peito quem? A classe média, né? Classe média. Porque o que eu comento sempre é o seguinte: a gente não pode quer dizer, não, a grande maioria da população não sabe nem o que é isso. E é verdade, isso é uma injustiça social, concordo? Mas tem que fazer o quê? Não fazer com que as pessoas da classe média fiquem mais achatadas e vão lá para o buraco. Ao contrário, a gente tem que fazer o contrário. Tem que fazer ações para ajudar essas pessoas a crescerem, né? Ajudar as pessoas a crescerem. Precisamos gerar emprego para gerar renda para essas pessoas. Isso que é importante. Isso tem que incentivar quem? As empresas, os empresários, para que eles fiquem no país, para que eles criem mais ofertas de emprego. E o governo tem que fazer a sua parte, né? Dando treinamento gratuito, de qualidade, para que as pessoas fiquem capacitadas a trabalhar. Esse é o melhor caminho a se seguir, né? Com salários mais reais, né? Então, aumentar essa questão do nível salarial brasileiro. Concordo com isso. Agora, taxar isso, quer dizer, 4 milhões, hoje, se você pegar um jornal, não precisa ser aqui em São Paulo, em qualquer parte do Brasil, 4 milhões é o preço de um apartamento, muitas vezes, né? E muitas vezes, sujeito que às vezes ele é herdeiro, às vezes nem ele comprou, ele herdou de um pai que faleceu, tudo mais, uma herança de família, teve que pagar a tributação disso, às vezes não consegue pagar, tem gente que deve dinheiro desse, né? E, no entanto, numa lógica dessa, ele vai pintar como o quê? Como um milionário, né? E vai pagar uma taxação como sendo tem grande fortuna. E não é verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões de grande fortuna, tanto que é um tributo que não deu certo no mundo inteiro. Por quê? Porque, de fato, quem tem muito dinheiro, ele tem muita flexibilidade, né? Ele tem fontes de renda de várias frentes, até dos investimentos dele. Ele não aplica só na caderneta de poupança, como é no Brasil, né? Não é? Ela tem dinheiro em várias aplicações, commodities, ações, enfim, é tudo que ele possa ter, investimento direto em empresas, percebe? Então, ele vai analisar o que interessa a ele. Se não quiser ficar no Brasil, ele sai. Ou se ele quer colocar todo o meu investimento, sei lá, nos Estados Unidos, vai lá, enfim, diversifica. Ele faz o que ele quiser. Ele tem mais flexibilidade do que realmente a classe média. A classe média não tem flexibilidade nenhuma, né? Ele criou, olha, com muito esforço, muito suor, um patrimôniozinho, tá certo? E está aí brigando para se manter, porque ele é empresário, ele tem alguma coisa, ou um grande executivo em empresas corporativas e está preocupado porque não sabe as definições, de repente pode perder o emprego, de uma hora para outra. Ele tem um padrão de gasto que não dá para ele cortar de cara, se não tiver uma poupança ele pode ter problema, enfim, são N situações. Então, a gente tem que ter muito cuidado, essa coisa é muito delicada. Eu sou contrário ao imposto sobre grandes fortunas.
Acho que a gente tem que ser mais inteligente para atrair capitais, inclusive de fora, que querem vir para o Brasil, para o quê? Gerar riqueza aqui, ó, emprego e riqueza no Brasil. Isso que é importante, para aí só com isso é que a gente vai conseguir alavancar realmente a grande massa populacional brasileira que tem um rendimento muito ruim, e é isso que a gente tem que pensar, em tentar trazer quem está embaixo cada vez mais para cima. Ok, presidente, muito obrigado. Acho que a gente concluiu aqui a análise de tudo que foi repercutido aí ao longo da semana, né? Apesar do recesso parlamentar, tem muito assunto, né, que está aí sendo divulgado tanto pela Câmara como pelo Senado. E o senhor trouxe aí análise de qualidade, isenta, né? Eu acho que com certeza o nosso público vai gostar, quem está aí do outro lado acompanhando. E é isso, presidente. Só lembrando, né, enfim, para que as pessoas também acessem o site da FENACOM, que é o fenacom.org.br. Lá a gente também tem muitas informações, não só da Câmara e também dos deputados, mas, enfim, em geral, né, de todos os demais assuntos ali que é de interesse do setor produtivo, do setor empresarial. E eu já agradeço aqui pela gravação aqui de hoje. Muito obrigada, presidente. Bom, meus amigos, vocês que nos assistiram, nos ouviram pacientemente, obrigado por mais uma semana. Tenham um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Apesar do Congresso estar em recesso, nós não estamos em recesso. Então, sexta-feira, teremos o nosso programa trazendo mais algumas reflexões sobre temas variados que correm naquelas casas. Forte abraço, até lá.